as dificuldades que eu passei, eu não quero que eles passem. E não vai ser as mesmas dificuldades. E muitas vezes as pessoas elas falam de situações na vida e se emocionam, André. Né? E não é uma emoção tipo de superação, porque todos nós passamos por dificuldades na vida. Muitas delas são emoções realmente que ficam ali guardadas, ficam Falando de perdas, armazenadas. Perdas, dificuldades, que envolve humilhação, que envolve vergonha, que envolve exposição, exposição, exatamente. Né? né, um trauma que a pessoa passou, que foi exposta, ela acaba trazendo aquela situação, né, ela acaba rumirando, né, vai remoendo, ruminando aquilo ali. Por mais que ela siga em frente, sempre quando gera um gatilho, acaba mexendo com as emoções dela, né? Porque o trauma tem isso também, né? Você tá sarado, tudo bem, mas às vezes gera um gatilho, né? Não, o que é importante estar falando é que se a gente for pegar esse período da infância e da adolescência, você tem uma constituição psicológica aí, né? A gente está numa constituição psíquica e as tuas experiências, principalmente experiências sociais com outras pessoas, elas vão, de uma certa forma, forjando a tua autoestima, aspectos de personalidade. Então, por exemplo, tem muitas pessoas vão pensar em situações de escola, né? De você ser chamado por um tipo de apelido, que hoje a gente chama de bullying, né? Ou um apelido depreciativo, ou você de repente, sei lá, foi chamado de que você não era atraente, ou que você não era inteligente, né? Essas palavras que a gente vê isso de uma maneira mais brutal. É que cada um tem uma maneira também de reagir a tipo desse comportamento, né? Isso, então, é isso que eu quero colocar aqui. Por quê? Porque tem muitas pessoas que passaram por isso, não é? Vou abrir uma polêmica aqui para quem tá escutando a gente. E aí começou. Essa questão do poder da palavra, né? O quanto a gente acredita que a palavra ela tem poder para nos machucar, nos ferir, nos traumatizar. Se você pegar uma geração, agora deixa eu puxar a sardinha aí para tua minha geração. sardinha. Se pega a geração, por exemplo, de 1995 lá no Exército, a minha turma do Exército, e se você perguntar para esses caras que hoje estão com 40 e poucos anos, como que era a relação dele no Exército, era uma relação que hoje vai ser considerada como uma relação de humilhação. A gente escutava muitas palavras depreciativas, né, no Exército. Você escutava muitas palavras que a gente chamava de baixava a tua moral, né? Eram palavras que te colocavam em xeque, te colocavam em prova diante de uma situação de exercício. E se você perguntar hoje para essa geração, até, inclusive, eu instigo os meus alunos para fazer esse tipo de pesquisa, né? Se você pegar essa geração, por exemplo, que foi humilhada, que foi... claro que isso não é uma regra geral, porque tem algumas pessoas que eu conheço da minha turma que levam até hoje um certo rancor, um certo trauma pelo que passou no campo, o que passou na relação com os oficiais, né? Mas a maioria fala com orgulho de ser chamado disso, de ser chamado daquilo outro. Se você for ver, são palavras extremamente depreciativas. São palavras humilhantes, são palavras que tinham uma exposição em público. E esses caras hoje são os nossos pais, muitos são avós, né? Estão bem na vida. Então a questão não está naquilo que você escuta ou aquilo que você fala, mas a questão está como você subjetiva isso. Né? Hoje se fala bastante, inclusive, eu fui convidado para fazer uma fala numa empresa sobre inteligência, inteligência artificial também, mas emocional eu sempre falo, mas de uma comunicação não violenta. Você já ouviu falar sobre isso? Né? Se fala muito hoje sobre comunicação não violenta. O que seria uma comunicação violenta? Porque se você for parar para pensar, você fica com um certo melindre de falar alguma coisa, porque dependendo do que você pode falar, pode ser ofensivo para a pessoa. Mas a questão não está no que você fala, mas como você fala, na intenção que você fala e como a pessoa recebe. Essa linguagem hoje, por exemplo, conversando às vezes no WhatsApp, a gente percebe, da outras brigas eu vejo, porque as palavras não têm sentimento, as palavras digitadas não têm sentimentos, né? Não tem emoções, por exemplo. Vem cá. Aí esse dia alguém me falou assim, por favor, poderia vir aqui? Eu falei, foi o ato rápido. Eu falei, foi o ato rápido, vem cá. Mas o meu vem cá foi, vem cá, por favor. Mas quando você fala assim é porque você está meio... Não, eu falei, mas digitalizado. Eu odeio coisa digitalizada no sentido de que a pessoa às vezes interpreta aquilo que eu digitalizei como ela imagina que eu estou falando, né? É uma outra coisa também, outra pessoa às vezes cria uma coisa dentro dela. Falei, Adilson, 4,50 lá, Adilson, beleza? Adilson, por favor, 4,50 lá. Ô, Adilson, pode ser 4,50 lá?
Mas assim, às vezes a palavra sai muito rápida, eu já percebi assim que algumas discussões de relacionamentos está ligado muitas vezes ao WhatsApp, porque é muito rápido e ali não parece expressar assim, é diferente de uma voz, de um áudio, né? Como eu não ouço muito áudio, não gosto de áudio, mas é uma coisa de voz, de áudio, você consegue tentar entender o timbre da pessoa que está falando do outro lado. Sim, exatamente. É isso que a inteligência artificial não vai substituir, né? Pelo menos estudos dizem que aspectos emocionais a inteligência artificial não consegue reproduzir. Por quê? Porque depende da relação, depende do tete a tete, do olho no olho, da intensidade A da voz, sincronia né? das E como pessoas. que você fala. Quer ver uma coisa que a gente fala constantemente, durante a maioria das pessoas falam, e a gente não se dá conta de que isso tem uma implicação negativa? Por exemplo, você está lá na sua casa e de repente alguém fala assim: o almoço está pronto, né? E a pessoa fala assim para você: não vai vir almoçar, não? Né? Ou vai acordar de manhã cedo, a pessoa vai: não vai acordar, não? Só chama uma vez. Né? O alemão, só chama uma vez. Por que você coloca o não na frente? Não vai trabalhar, não? Não vai se levantar, não? Não É vai uma almoçar, indagação, não? é uma indagação ou ou está cobrando alguma coisa? Porque o não, ele vem com uma situação de cobrança e traz um instigar que deixa a pessoa que escuta isso de uma forma desconfortável. Pô, você já começa com uma negação. Ao invés de você convidar a pessoa para almoçar, olha, tá pronto, vamos almoçar, ó, já tá na hora de levantar, vamos levantar, você já parte por uma negação. Não vai fazer isso não? Não vai estudar não? Não vai para tal lugar não? E quando você vai com esse não, né, isso historicamente falando e culturalmente falando, nós falamos desde sempre. E que agora parece que nós não estamos mais tolerando, mas toleramos há muito tempo. E como que é para essas pessoas, por exemplo, que escutaram isso? Rodrigo, a gente sabe que tem muitas pessoas, por exemplo, que convivem com outras pessoas que têm uma forma de falar muito ofensiva, né? Muito depreciativa, que acabam ofendendo as pessoas. Eu estou falando de pessoas próximas, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Pai que ofende filhos, maridos que ofendem esposas e vice-versa. Então você acha que você tem uma intimidade e você não pede mais desculpas, você exige coisas, e automaticamente isso, em algum momento, né, e aí a gente tem vários fatores, tem dia que você não está legal, né? Tem dia que você está realmente com humor para baixo, ou você está um pouco mais estressado com uma situação, alteração de hormônios, ela é constante. E aí você pega num dia que você não está legal e você escuta não vai vir não, Já vai, é o fósforo, né? Fosforalizou. É o fósforo para dar o gatilho, para gerar a confusão ou a discussão, né? Que não, na verdade, é uma forma. Eu sempre digo que as palavras elas podem abrir caminhos ou fechar ou acabar implodindo algumas coisas, né, Dilson? Porque nessa corriqueira nossa, esses modos nossos, às vezes a forma de falar. Eu sempre digo, hoje nós estávamos, tu estava no grupo, nós estávamos no grupo hoje, e a forma que eu falei acabou, né, eu falei uma palavra, né, uma palavra que chamei de devagar, mas na verdade, o devagar, depois eu contornei, eu falei, devagar é uma pessoa que é minuciosa, é uma pessoa pragmática, uma pessoa detalhista, né, isso é bom. Porque se dois cavalos, um novo, aí eu contornei bem, depois até saí, né, quase ovacionado, mas assim, no sentido daquele momento houve uma reação, né, de algumas coisas que estavam acontecendo já e foi. Mas eu percebi depois que a forma como eu falei foi meio-dia, atendendo, a secretária olhando para mim, vamos terminar isso aqui logo, porque, né, e também porque eu fui muito, acho que eu estava vendo esse dia, porque eu fui muito cobrado na vida, por ser TDAH, procrastinador, tudo que acontecia era comigo. Perder documento era eu, né? Esqueceu a chave era o Rodrigo. Documento para pagar água e luz era o Rodrigo, que esqueceu, botou não sei onde. No auxílio de estacionamento, nem sei. Auxílio de estacionamento de coisa. Eu tinha que levar o documento sempre lá no shopping para liberar o carro. Hoje, graças a Deus, sem parar, mudou tudo. Mas assim, isso vai carregando, você vai carregando algumas coisas, isso mexe, né? E a forma que você passa também, às vezes, eu falei, não, eu preciso mudar um pouco. Aí eu voltei e falei, não, desculpa a forma como eu falei, né? Não vou perder nada por isso, não vou ganhar nada por isso, mas me desculpa a forma como eu falei, realmente, mas para mim, como eu pensei, como eu falei, por ser muito imperativo, para mim tá tudo certo, né? Porque a gente vai começar